Bom, pessoal, então a gente vai hoje falar de três assuntos e eles acabam complementando aquilo que a gente viu na aula anterior, que é o diagrama de massas, né? Então, na aula passada a gente viu a construção a partir do quadro de massas, com aquelas áreas, aqueles volumes, né? E aquele volume acumulado, uma linha que nós chamamos de diagrama de massas, ou, ou linha de Brook, né? Como alguns chamam também, né? E aí, a partir dali, nós temos uma indicação de toda a movimentação de terra que será necessária para a construção do nosso trecho rodoviário, né, do nosso trecho viário. Então, na hora que a gente tem aqueles trechos, a partir daquelas propriedades de trechos ascendentes, descendentes, volume de portos, volume de aterros, antecipamos um pouco, de certo modo, a questão das compensações através daquela horizontal que vai ser traçada através de uma chamada linha de distribuição, ou linha econômica, né, ou linha de distribuição econômica. A gente já tem uma noção de como é que é o comportamento deste diagrama de massas. Então, a gente vai complementar um pouco do que conversamos na aula passada, falando do chamado momento de transporte, que vai ser um elemento importante para a definição dos chamados custos de transporte. Então, a gente só consegue determinar o custo de uma movimentação de terra na hora que a gente sabe qual é o momento de transporte envolvido nessa movimentação, da distribuição econômica, efetivamente, transporte, e da chamada linha de distribuição, né? Então, seriam esses três assuntos que a gente vai trabalhar, né, nesta aula de hoje, tá? Então, vou projetar aqui para vocês, e mais uma vez, se tiverem dúvida, perguntem aí, né, Professor, só mais uma coisa. Oi, Márcio. Em relação às listas que foram colocadas no SIGA, vão ter que ser entregues? Não, eu coloquei para vocês irem treinando, né, e quando for na sexta-feira agora, nessa semana, né, no dia 12, né, isso, eu vou resolver, onde já está praticamente resolvido, que foi o que a gente fez na aula passada, e eu vou conduzir vocês na resolução das outras três questões, daquelas que estão ali apresentadas. Vai ser a Entendi. primeira, né? Não tem entrega nenhuma com relação àquilo, não. E aí, na sexta-feira, os monitores vão fazer com vocês um outro quiz, né? Aplicar com vocês uma outra questão, né? Valendo um ponto bônus aí. Até porque na quarta-feira que vem não tem aula, né? E na outra sexta a gente faz então, a aplicação do segundo teste relativo a esse assunto de distribuição econômica de transporte, né, diagrama de massas, quadro de Brook, né, etc. Né? Bom, então, o que é esse momento de transportes que a gente chegou a comentar um pouco, né, sem detalhar muito na aula passada? Então, o que vai acontecer é que durante essa movimentação de terra no trecho, sobretudo nas compensações, a gente vai ter distâncias que vão se alterar a cada viagem. Então, você começa a cortar um pouco aqui para fazer a compensação, transporta ali, sei lá, 50 metros. Corta mais um pouco, transporta 70. Corta mais um pouco, vai transportar 100. Então, você vai fazendo transportes, né, com distâncias que vão sendo alteradas a cada viagem. E aí, qual é a distância que eu vou considerar? Né? Na verdade, vão existir algumas metodologias de cálculo aí na literatura, mas o que mais se aplica para as questões relativas ao cálculo do momento de transporte é a chamada distância média de transporte, a chamada DMT. Né? Essa distância média de transporte ela é feita para que a gente tenha uma indicação de custos menores, né? Os custos eles vão ser reduzidos através de um projeto que a gente procura ser o mais racional possível dentro das obras de terraplenagem para uma melhor distribuição dessa terra, né, desses solos que estão sendo trabalhados. E no diagrama de massa a gente consegue ter essa indicação dessa distância média, que nada mais é do que a distância entre os centros de gravidade dos trechos de corte e aterro compensados. Ah, mas qual seria a distância entre botaforas e empréstimos? Geralmente, o contratante, os órgãos, né, seja DENIT, DR, SOP, etc., eles têm distâncias médias de transporte para empréstimos e botaforas que já são pré-determinadas nos seus respectivos projetos. Até porque empréstimo e botafora, ele vai dizer, você vai fazer esse botafora, por exemplo, a 2 quilômetros a partir da estaca tal. Então, você vai fazer um botafora que vai estar no final do trecho, ou um botafora que vai estar no início e final de trecho. Então,
Essas distâncias, a mesma coisa vai se aplicar para o empréstimo, né? Ele vai dizer, ó, você tem aqui 2 jazidas para empréstimo que você pode utilizar, que vai estar uma primeira jazida, J1, vai estar aqui a, sei lá, 1,5 km aqui da estaca 3, do lado direito da via, que você pode utilizar. A jazida 2, a J2, vai estar ali na estaca, sei lá, 25 a 2,5 km do lado direito. Então, essas indicações geralmente são dadas no projeto e você tem distâncias médias que já estão ali indicadas. No caso da compensação, não. Essa compensação geralmente vai ser dada da distância média da compensação a partir do momento que eu traço o meu diagrama de massas, né? Então, como é que eu vou calcular essa distância média? Então, supondo aqui um diagrama de massa, essa linha vermelha que a gente tem aqui, né? Sendo o diagrama de massa, então lembrando, todo trecho ascendente indica um volume de corte, todo trecho descendente indica um volume de aterro. Então, a gente olha para o perfil do terreno, está aqui indicado, né? Então, tudo aqui vai ser cortado, aqui o trecho ascendente, o trecho descendente, tudo aqui será o aterro. Então, perceba, na prática, quando a gente começa a fazer o corte, eu vou começar a cortar, vou trazer aqui para o aterro. Começa a cortar, né? Traz aqui para o aterro. Corta, carrega caçamba. Depois vocês vão ver que na próxima etapa da disciplina do professor Ernesto, vocês vão ver que vai ter toda uma sistemática para o cálculo dessa produtividade, né? Quantos caminhões, quantas escavadeiras, qual é a produtividade que vai ser adotada e tal. Mas é uma outra conversa. E aí, mas de todo modo, eu vou precisar calcular, por exemplo, a distância que esses caminhões vão se deslocar para poder compensar este corte deste aterro, né? Para fins de verificação deste volume a ser compensado, ou seja, deste volume de corte a ser compensado no aterro, o volume a gente sabe porque é só tirar essa diferença das ordenadas, né? Então, eu sei que esse volume de corte aqui, referente a esse trecho ascendente, é só eu pegar a diferença de ordenadas referente a esse volume de corte, que indica-se, portanto, a mesma condição aqui no aterro. Então, seria esse V aqui apresentado. Mas qual é a distância, né? Já que tem distâncias diferentes. Então, a gente vai precisar adotar uma chamada distância média, aqui chamada de DMT, distância média de transporte, que vai ser a distância entre os centros de gravidade desses respectivos volumes. E no diagrama de massas eu tiro como sendo a metade desses volumes, desse volume a ser compensado. Então, eu tenho aqui um V, né? Eu tenho aqui um V, passando aqui para essa próxima imagem, do mesmo modo, eu tenho um V. Na metade de V, aqui, no V2, eu traço uma horizontal. Na hora que essa horizontal tocar o trecho ascendente de corte e tocar o trecho descendente de aterro, eu tiro, então, a chamada DM ou DMT, que é justamente a distância média de transporte, que corresponde justamente aos centros de gravidade dos volumes de corte sendo compensado nos volumes de aterro. Isso aqui, né? Então, está aqui o V, na metade de V uma horizontal, tocou o corte, tocou o aterro, não repete o terreno, indica-se aproximadamente o centro de gravidade do corte, aproximadamente o centro de gravidade aqui do aterro. Né? Então, de maneira como está dito aqui, a metodologia de cálculo toma-se a metade da altura da onda, né, que refere-se então à metade do volume, e eu traço uma horizontal nessa altura. Então, a distância média de transporte é a distância entre os pontos de interseção desta reta com o diagrama, medida na horizontal do desenho. Então, você vai dizer, a distância média de transporte aqui corresponde, como lá o eixo do X, né? A escala horizontal lá vai estar em estaca, você vai dizer, corresponde a, sei lá, 10 estacas, né? Como o trecho vai estar lá em estaca, depois vai fazendo exercício vai ficar claro isso. Então, tem lá 10 estacas, se eu tenho lá estaca, cada estaca 20 metros, corresponde, então, a 200 metros a distância média de transporte. Então, é fácil. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver lá, né, onda negativa, trecho compensado, volume, na metade do volume uma horizontal. Na hora que essa horizontal tocar o trecho ascendente, eu vejo, então, rebatido ali no eixo do X, qual é esse valor de distância a ser considerado. E aí, lembrando, para cada compensação, né, de corte no aterro, para toda compensação, eu preciso ter um volume a ser compensado, e aí esse volume é tranquilo de ser obtido, né, porque eu tiro ali pelas ordenadas, e a distância média a ser considerada. Tá? Então, se eu tenho ali um trecho que tem 10 compensações, eu vou ter que calcular
10 momentos de transporte. Então, esse momento de transporte, né, vai ser o produto entre o volume e essa distância média, né, dado geralmente metro cúbico vezes quilômetro, metro cúbico vezes decâmetro. Tem alguns projetos também que saem como metro cúbico vezes metro, né, é mais comum metro cúbico vezes quilômetro nos projetos atuais, até porque os custos de transporte saem como real por metro cúbico vezes quilômetro, né. Então, é esse momento de transporte que me define qual é justamente o momento que vai ser necessário, ou somatório de todos os momentos de compensação e momentos de bota fora, que me indicam qual será o momento total de transportes, para poder eu levar isso em consideração na hora de calcular o chamado custo de transporte da minha obra. Então, eu vou precisar calcular o momento tanto para as compensações, então, como eu disse, se eu tiver ali 10 trechos compensados, serão 10 momentos de transporte a serem calculados. Volume vezes distância média, volume vezes distância média, volume vezes distância média. E se eu tiver trechos de empréstimos e de botaforas, eu também vou ter que fazer os momentos de botafora e de empréstimo. Então, a compensação deve levar em consideração também, né, os momentos de empréstimo e botafora, se eles existirem. O somatório de tudo isso me dá o chamado momento total. E esse momento total é o que eu considero como sendo o momento relativo ao chamado custo de transporte mais à frente. Qual é a obra mais econômica, se eu tiver que considerar, por exemplo, para um mesmo segmento, diversas situações de linha de distribuição que me geram momentos diferentes. A obra mais econômica, ou mais viável economicamente, podemos assim dizer, é aquela que me traz o menor momento de transporte. Porque eu tenho certamente maiores compensações e menores volumes de botafora e empréstimo a serem, então, considerados. Tá? Então, pessoal, só relembrando. Isso aqui, lá na frente, a gente fizer os exercícios, pode ser que haja uma pequena diferença na hora que a gente for considerar a DM, que é a DMT. Um vai ver, por exemplo, 150 metros, outro vai ver 152, mas a diferença vai ser muito pouca no conjunto total das distribuições, né? Ou dos momentos totais a serem considerados. Mas só relembrando, o momento ele vai ser levado em consideração pelo produto do volume, tá? E na metade do volume aqui, uma horizontal que me indica aqui, né, no eixo do X, essa distância média de transporte a ser considerada. Então, o momento vai ser dado em metro cúbico vezes quilômetro, ou metro cúbico vezes decâmetro, ou mesmo metro cúbico vezes metro, o que é menos comum de se observar. Né? Como é que a gente chega a esse momento na hora que eu traço a minha linha de distribuição? Que a gente vai já ver como é que a gente faz isso. Né? Como é que eu sei que essa distância média, ela realmente é uma distância média que me traz uma economia, né, uma viabilidade econômica para a minha obra? Isso vai depender desse outro fator aqui, chamado de distância econômica de transporte. Né? Eu tenho uma distância média aqui entre uma compensação porte-aterro, que ela é de 2 km. Vale a pena compensar ou vale a pena fazer botar fora? Ou é melhor trazer, por exemplo, material de empréstimo? Né? Quem vai dizer isso é a chamada distância econômica de transporte. Então, na hora que eu comparo a minha distância média de transporte com a minha distância econômica de transporte, eu sei se eu posso subir a minha linha de distribuição um pouco para cima, um pouco para baixo do meu diagrama, se eu posso desprezar um, levar para outro lugar. Então, a gente vai já ver esse jogo aqui no próximo item, que é da linha de distribuição. Mas essa distância econômica de transporte, ela é calculada com esses elementos aí. Essa distância econômica, ela é a distância a partir da qual é mais econômico fazer empréstimo e botar fora do que transportar o solo entre as compensações, ou seja, de corte para aterro. Essa distância econômica vai ser a distância de botar fora, mais a de empréstimo, mais a razão entre o custo de escavação pelo custo de transporte. Então, na hora que eu vejo essa distância, eu vou dizer, a distância média é 2 km e a distância econômica é 1 km, vamos supor. Então, realmente essa compensação não vale a pena. Então, vale a pena fazer a compensação em até 1 km, uma vez que a distância econômica de transporte é de 1 km. Então, pegando esse exemplo aqui, em que eu tenho, vamos supor, um custo de escavação de R$ 2,60 o metro cúbico, o de transporte R$ 1,30 o metro cúbico vezes quilômetro,
e eu tenho distâncias médias de bota fora de empréstimo de 0,2 e 0,3 km, respectivamente. Qual é a distância econômica de transporte? Está me dando aqui que a distância econômica é de 2,5 km. Então, nessa obra aqui, nessa situação, nessas circunstâncias de custo de escavação de 2,600 metros cúbicos, de transporte 1,30 o metro cúbico vezes quilômetro, e com essas distâncias aí médias de bota fora empréstimo, só compensa fazer corte no aterro até 2,5 km. Eu tenho compensação de 3. Não, compensa até 2,5. O que passar disso aí é melhor você fazer empréstimo, então, levar material para botar fora, para expor. É nessa hora que eu vou olhar para o meu diagrama e vou dizer, não, essa linha econômica eu trago até aqui, porque eu compenso até 2,5. Esse restante aqui eu faço botar fora, então trago material de empréstimo para o meu trecho e está feito esse jogo sem onerar ou sem trazer um custo significativo para a minha obra, né? É a distância econômica de transporte que geralmente vai ditar a regra das compensações. Se as compensações, né, se as distâncias médias de transporte nas compensações forem inferiores à distância econômica de transporte, tranquilo, eu posso fazer compensação, como você pegar aqui esse exemplo, até 2,5, tá tranquilo. Pego todo o corte, compensa no aterro, todo o corte compensa no aterro, até 2,5. Passou disso, tem que ficar atento, porque não vai valer mais a pena, porque isso acaba trazendo custos que trazem um certo prejuízo aí para a minha obra em termos de escavação, em termos de transporte de material, sobretudo na compensação. Tá? E aí, como é que eu lanço essa linha de distribuição? Né? Vocês vão encontrar, como eu disse, linha de distribuição econômica, linha econômica de transportes, é tudo a mesma coisa. Né? Essa linha de distribuição é uma linha horizontal, como vocês já viram ali nos diagramas anteriores, que a gente mostrou no exemplo da aula anterior. É a linha que vai definir a compensação, como já falamos aqui também, né, nos exemplos anteriores. Essa linha pode ser contínua ou não, eu posso ter várias linhas. Acho que naquele exemplo que a gente mostrou na aula passada, nós tínhamos 3 linhas horizontais, né, 3 linhas de distribuição. Mas é uma linha que tem que cortar todos os trechos ascendentes e descendentes da minha linha de Bruckner, né, cobrindo, então, toda a extensão do meu projeto, do meu trecho. Né? Esse conjunto de linhas de compensação, ela vai demarcar todos os volumes compensados, ou seja, todo o material de corte mandado para a terra, e eu vou fazer indicação também de empréstimos e botaforas. Tá? E a linha de distribuição mais econômica vai ser aquela que possui o menor momento de transporte ou a máxima distância econômica de transporte. Realmente eu tiro pelo menor momento. Na hora que eu calculo, a gente vai ver depois o exemplo lá naquela lista lá. Eu acho que a última questão é um diagrama que tem a mesma representação, só que com dois cenários de linha de distribuição. Né? 2 cenários que perguntam qual das duas é a mais econômica. A mais econômica vai ser aquela que vai me gerar o menor momento de transporte. Né? Então, vamos supor que eu tenha aqui essa linha de Bruckner, essa linha vermelha aqui, do meu diagrama, e eu posso ter, por exemplo, diversas situações de linha econômica. Essa linha aqui AEG, essa linha aqui DDH, essa outra linha CI aqui, por exemplo. Então, é importante que eu tenha uma linha horizontal, ou várias linhas, né, que venha cortar todos os trechos ascendentes e descendentes do meu diagrama. Eu poderia ter, por exemplo, uma linha, sei lá, aqui BD, uma outra aqui EG, poderia ter também. Poderia ter aqui só essa linha CI, poderia. Pegou aqui o trecho descendente, pegou esse trecho aqui ascendente de C até F, depois esse outro aqui, poderia. Que vai ditar justamente isso que nós conversamos para trás, a linha, a distância econômica de transportes, né? Para saber se, por exemplo, esse volume aqui de corte que eu vou compensar neste aterro aqui, ou talvez neste outro aterro para trás, não vai me gerar uma distância de compensação que seja superior à distância econômica de transporte. Então, se eu, por exemplo, optar pela linha AEG, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, uma compensação deste corte aqui neste aterro, este corte é F, por exemplo, no aterro FG, mas aí eu gero aqui no início do trecho um botafora, um empréstimo até o A aqui, e aqui no final também eu tenho outro empréstimo a ser considerado.
né, o trecho descendente, se eu não tenho compensação dele, eu vou precisar de material de empréstimo. O trecho ascendente, se eu não compenso, eu faço bota fora desse material. Ou seja, as possibilidades são inúmeras, né, da gente sair, grosso modo, brincando com essas linhas de distribuição. Não existe uma solução única, são infinitas as soluções, porque vai depender do desejo do projetista, né, da solução que ele vai dar para aquele trecho, para vários segmentos do meu projeto. Então, imagine um trecho aí para uma implantação rodoviária de 50 quilômetros. Muito certamente ele vai precisar, né, de várias soluções ao longo desses 50 quilômetros. Vai ter uma solução. Imagine aí que tem um trecho de um diagrama de 50 quilômetros aí projetado. O projetista certamente ele vai ter que pensar aí e trazer soluções ao longo desses 50 quilômetros. Mas ele sempre vai procurar aquela que tem o menor custo. Né? Ele vai ter que pensar também em termos de planejamento, como é que esses equipamentos vão se deslocar ao longo do trajeto para fazer, por exemplo, em algum momento botar fora, para trazer material de empréstimo. Será que esse material de empréstimo, o caminhão vai necessitar vir carregado num trecho de aclive, né? Porque eu posso fazer ele vir carregado num trecho de declive. Então, tudo isso importa, porque isso vai afetar na questão da produtividade dos equipamentos. Vocês vão ver lá na frente que vai existir alguns fatores, né, que impõem algumas improdutividades aos equipamentos, atritos, né, dentre outros aí, e isso pode implicar, que está dado como economia de combustível de tempo, mas a gente traduz tudo isso como sendo a questão da produtividade das equipes, dos equipamentos. Né? As grandes distâncias também, tem que se verificar a conveniência de efetuar um bota-fora empréstimo próximo do aterro. Então, o projeto tem que indicar isso já de início, onde é que vão ficar os botaforas. É no início do trecho, é no final do trecho, vai se concentrar início e fim, vão ter botaforas ao longo de todo o meu trajeto, né? Então, se eu tenho botafora só no começo do trecho, eu vou ter que dar um jeito ali de traçar a minha linha econômica, de modo que eu compense o máximo possível dali para frente e tente concentrar os botaforas no início do trecho para trazer tudo que for de botafora para o início do trecho. Ah, mas o botafora está lá no final do trecho, então eu vou ter que dar um jeito ali de armar uma linha de distribuição ou linhas de distribuição, de modo que eu consiga fazer esse botafora só ali pelo final do trecho, né? A mesma coisa com jazidas, né? As jazidas vão estar distribuídas ao longo do traçado, então eu preciso verificar para evitar justamente as grandes distâncias, né? Porque o aumento das distâncias aumenta o momento, né? O momento é volume vezes a distância média. Se essa distância aumenta, o momento também aumenta, e, consequentemente, o custo vai aumentar. Interrupção da compensação, né? Pode existir também a questão do planejamento, pode ser que exista ao longo do trajeto a necessidade de você transpor rios, vales, maciços, né? E aí é uma imposição do próprio terreno, eu vou ter que fazer em algum momento trazer empréstimo, fazer botafora, vai ter as condições também dos próprios terrenos, né, que podem ser em algum momento não possíveis de serem utilizados, então tudo isso tem que ser verificado, e isso implica também de se ter ou não uma linha que compense tudo, que compensa uma parte. Então, vamos supor que eu concentre a minha área de botafora, né, a minha região de expurgo, no meio do trecho. Então, eu vou ter que trabalhar de modo a pensar que eu compenso tudo no começo e no fim do trecho e deixo algum botafora que precisa ser feito ali pelo meio do trecho, poder ter uma diminuição das distâncias, consequentemente uma redução do momento de transporte e dos custos relacionados a esse transporte. Né? Então, assim, como é que eu seleciono a minha linha econômica, né? a minha linha de distribuição econômica? Eu procuro aquela que me dê uma melhor compensação. Então, no mundo ideal, se eu tiver, por exemplo, uma linha de Brookman como essa aqui, né, magenta aqui apresentadas, essa linha, por exemplo, de A até F seria a melhor situação, porque eu compenso todos os meus trechos ascendentes nos descendentes, ou seja, eu compenso todo o corte no meu aterro e não gero nenhum botafora e nenhum empréstimo, ou seja, todos os trechos de corte estão compensados nos trechos de aterro. Né? Aqui você vê que está simétrico,
né, me gera um momento de transporte certamente mínimo aí, porque eu não vou gerar um M a mais ali de porta fora, nem um outro M ali de empréstimo, e está tudo resumido aí só no que diz respeito à compensação. Então, nesse caso, eu teria 5 compensações a serem trabalhadas. Então, eu vou ter um volume aqui, mais uma distância média, um outro volume, uma distância média, um terceiro volume, distância média, um quarto volume, uma quarta distância média, um quinto volume compensado com uma quinta distância média de transporte. E aí, somados, né, essas 5 compensações, esses 5 momentos me dão o meu momento total. E aí, vamos lá, tem um momento total de 600 metros cúbicos vezes quilômetro. Aí depois é só olhar quanto é que é o custo disso, né? Na hora que eu multiplicar, eu já tenho o custo relativo a esse transporte, né, de material. Claro que tem muita coisa para trás, né? Escavação, entre outras situações. Estou falando só da questão do transporte. A gente pega outro cenário como esse aqui, que eu tenho essa outra linha de Brooklyn aqui, verde, né? Então veja que ela não é simétrica, né? Ela vai ter aqui, certamente, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4 linhas de distribuição, né? Se vocês observarem aqui, foram colocadas e ele vai ter no início aqui um bota fora, um outro bota fora, 3 bota foras aqui, no final do trecho aqui tem um empréstimo e aqui também tem que estar marcado um empréstimo. Então, ou seja, ele compensou isso aqui, né? Então, só a gente lembrar as propriedades, tudo que está positivas ou negativas aqui dessa horizontal está compensado. Mas vejam que eu tenho aqui 1, 2, 3 botaforas, aqui nessa parte inicial do trecho, e aqui no final, 2 empréstimos, um maior aqui e o outro menorzinho aqui. Eu posso, sei lá, ter traçado uma linha aqui que pegasse, por exemplo, esse ponto de máximo aqui, trazer uma horizontal para vir para cá? Poderia, né? Estou falando mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Estou falando isso aqui. Será que eu podia fazer isso aqui? Pode ser que seja uma reta, pessoal. Aqui era para ser até aqui, né? Assim. Poderia? Poderia. Por que é que não foi? Aí é o projeto que tem que dizer, né? Vamos supor que fosse essa nossa linha vermelha aqui, né? Essa nossa linha vermelha aqui, nós reduziríamos esse bota-fora aqui intermediário. Teria um bota-fora maior aqui, né? Certo? Mas eu teria essa compensação, né? Poderia, por exemplo, trazer uma outra linha aqui para baixo, por exemplo. Reduziria um pouco também esse bota-fora. Ou seja, vejam que a gente tem várias possibilidades. Mas por que está assim, né? Eu não sei. Aí o projeto é quem tem que dizer por que essas linhas azuis aqui de compensação foram feitas. Talvez o cara diga, traz os botaforas aqui para o início, porque os botaforas estão todos aqui no início do trecho. Ou então diz, nesse segmento aqui, aí o projeto diz, né, entre a estaca 0 e a estaca 5, entre a estaca, sei lá, 20 e 25, entre a 35 e 40, o material é ruim, e tem que obrigatoriamente fazer bota-fora dele, né? Aqui no final, essa compensação não vale a pena, né? Supera a distância econômica, é melhor trazer material de empréstimo. Ou seja, esse jogo sempre tem que ser feito com um planejamento muito bem trabalhado para a gente evitar custos desnecessários, né? Custos excessivos, para a gente ter um projeto mais racional possível de ser trabalhado, né, com um mínimo de custos aí a serem enfrentados. Tá? Então, você pode ter diversas situações. Aqui mostra, por exemplo, uma linha de distribuição, essa vermelha, né, uma linha de Brooklyn, né, na verdade, essa vermelha aqui, com a linha de distribuição EFG, uma linha ABCD. Ele está indicando aqui, por exemplo, que a EFG pode ser colocada quando eu tenho uma distância média menor que a distância econômica, ou seja, a máxima compensação, né? Então, todo esse corte aqui compensou nesse aterro, né, todo esse corte aqui neste aterro, e compensei o máximo. Aí ele colocou uma outra situação da linha ABCD, quando a distância média supera a econômica. Então, compensa o mínimo possível aí, de modo a não afetar a distância econômica de transporte. Então, se isso é verdade, está aqui para trás, ou vai ser empréstimo, ou vai ser situação de bota fora. Por quê? Porque
não compensa em função da distância econômica de transporte. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Então, você tem aí essas situações, né? Então, sempre com a linha de compensação vai cortar várias ondas consecutivas, a mais econômica é aquela que vai acarretar no somatório dos segmentos de linha com onda positiva igual ao somatório dos segmentos de linha com onda negativa. Aquela que compensa é maior, né, com a maior constância ou com a melhor, digamos, significância, como aqui, por exemplo, né? Você tem uma linha em que eu tenho uma simetria, onde eu tenho praticamente todas as ondas positivas compensadas, todas as ondas negativas compensadas, com algo bem simétrico, muito bem trabalhado, né? Sem, digamos, traços aqui, nem de situações de bota fora, nem de situações de empréstimo, ou seja, está tudo muito bem trabalhado, mas lembrando mais uma vez, né? A gente sempre tem que estar com o olho ali na questão da distância econômica de transportes, tá? Então, na hora que eu tenho... É claro que essas linhas de Brookner, elas não são exatamente simétricas, como aqui, né? Pegar uma linha de distribuição de Brookner, uma linha de Brookner, né, de um diagrama que seja simétrica, bonitinha como aqui, é algo raro de acontecer. Se acontece, fica fácil, né? Você não tiver restrição nenhuma de material e outras situações de transposição de rios, de questões outras, de talvegs, etc., fica fácil que a tua tração horizontal compensou todo mundo, evito botar fora empréstimo, está feito a minha compensação. Mas nem sempre isso acontece. É mais fácil eu ter situação como essa, né? Dessa linha verde aqui, por exemplo, na minha linha de Brookner, e eu ter que botar a cabeça para funcionar e sair olhando onde é que essa linha vai, se pode ser uma linha única, né? Se eu vou ter quantas linhas, se é melhor um pouquinho mais para baixo, se é melhor essa vermelha aqui, se é melhor essa azul, se é melhor outra aqui em cima, por exemplo, né? Para trazer, sei lá, uma situação de compensação só nesse segmento aqui. Quem vai me dizer isso? É o reconhecimento do terreno, é o planejamento que foi feito, é onde está o bota-fora, é onde está o empréstimo. Então, já saída de empréstimo, tudo isso implica nessa situação. E aqui no final tem um exemplo daquele livro lá que vocês estão adotando. Ele traz, eu não sei se está exatamente numa linha de raciocínio adequada, mas dá para a gente ter uma noção do que é que seria, né? Eu vou dizer que não está tão adequado por alguns motivos. Ó. Então, vamos lá. Ele dá 3 linhas aqui, na verdade. Uma linha 1, essa mais de baixo aqui, ele indica, né, um bota fora no final do trecho, que seria o correspondente a essa letra A aqui. Então, está aqui a minha linha de Brookner, né? Seria essa daqui, essa onda do lado, uma onda positiva aqui, outra negativa e tal. Aí ele traça essa linha de distribuição 1 aqui. Então, todo este corte aqui compensou esse aterro. Esse corte aqui compensou esse aterro, né? Dá para ver no terreno. Todo esse corte vem para esse aterro. Parte deste corte vem para este aterro aqui. E nesse final aqui eu tenho bota-fora. A linha 2, aqui é essa superior, essa horizontal superior. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um bota-fora no início, está aqui ele. Né? Aí eu tenho este corte compensado neste aterro, então está aqui o corte compensado no aterro, e todo este corte aqui compensado neste aterro, está aqui o desenho, né? Todo este corte compensado neste aterro. E a linha 3, seria essa intermediária aqui tracejada, tá? Onde eu tenho um bota-fora aqui no começo, este corte compensou este aterro, este corte aqui compensou este aterro, e o outro bota-fora no final, seria a representação deste perfil aqui, da letra C. Né? Então, está aqui, bota-fora no início, bota-fora no final, este corte compensa este aterro, este corte compensa este aterro. Então, ele considera que os volumes de bota-fora são iguais, admitir que os momentos de transporte para os bota-fora também são iguais, e pergunta qual é a linha mais econômica. Se a gente levar em consideração que falamos até aqui sobre simetria, né, dos diagramas, sobre a questão das compensações de ondas positivas, negativas, das áreas, né, sobre essas linhas, né, na hora que você olha para um momento de transporte, você tem ali um diagrama que você pega o volume,
você pega a metade dele, né, se a gente voltar para cá, bem no começo dos nossos slides, vocês vão ver que eu tenho aqui um retângulo, né? E tem aqui um retângulo, que eu tenho aqui a base do retângulo é a distância média, a gente tem aqui a altura do retângulo é o volume, a área deste retângulo seria o base vezes a altura, seria o momento de transporte. Até porque a gente levanta a hipótese de que essa parte aqui da senoide que não foi contemplada estaria contemplada aqui neste retângulo. É mais ou menos essa suposição que se faz quando se calcula aí o momento de transporte. E aí, quando você fala de simetria, você tem mais ou menos essa noção. E aí, eu acho que foi mais ou menos isso que o autor dessa proposta levou em consideração aqui ao perguntar qual seria a linha mais econômica. E aí, se a gente olhar para cá, em termos de simetria, levando em consideração que os volumes de bota-fora são iguais, os momentos de transporte dos bota-fora também são iguais, ele leva a entender que a linha 3, né, que é essa que tem os bota-fora de início e fim, que a gente tem aqui a menor soma das áreas compreendidas dentro do diagrama de distribuição, seria aquela mais econômica, né? A gente está levando em consideração que a gente tem momentos de transporte para bota-fora iguais e que eu tenho possibilidade de fazer bota-fora no início e no final do trecho. E aí pode até ser que, né, nesse caso, a linha 3 ela seja realmente a mais econômica. É claro que a gente tem que colocar isso na ponta do papel, tá, pessoal? Para levar aqui, ver qual é esse volume a ser compensado, né, ver qual é a distância e tal, e verificar se realmente me traz um momento menor aqui a linha 3 em relação à linha 2 e a linha 1. Mas se a gente pensar nessa questão de que comentamos aqui, do que comentamos, simetria e tal, áreas debaixo das linhas de distribuição, menor, mais bem distribuída, né, a linha 3 em 2, que ela realmente tem uma função de ser a mais econômica por ter uma melhor distribuição entre os volumes aí apresentados nesse diagrama. A pergunta que fica é, será que eu posso fazer os botaforos em início e fim de trecho? Será que não está concentrado só no início? Será que não está concentrado só no final? Então, são perguntas que, na prática, vocês vão enfrentar. São perguntas que vocês vão ter que se fazer quando vocês olharem para um projeto real. Vocês vão dizer, esse projeto me dá a possibilidade de fazer bota-fora no início e no fim? Esse projeto eu posso fazer um empréstimo no meio do trecho? Será que eu só tenho um empréstimo em começo e fim de trecho? Então, no papel ali, como essa atividade apresenta esse exemplo, né, fica fácil, porque eu digo, ó, os momentos são iguais, os volumes são iguais, né, e os custos, né? Então, tudo isso eu tenho que sempre levar em consideração para poder dizer, ó, realmente essa é a melhor situação. Então, a gente vai ver depois que o simples fato de eu subir um pouco mais a linha de distribuição, descer um pouco mais, né, e levar em consideração que eu posso fazer esses botaforas, esses empréstimos em começo, em fim de trecho, em meio de trecho, isso me traz uma possibilidade de eu ter um momento de transporte maior ou menor. Né, e aí vocês vão ver, mais uma vez, na prática, que o momento de transporte é um dos principais elementos que me induz a ter um custo maior, né, de transporte no meu trecho. Um dos maiores custos que a gente tem dentro das movimentações de terra, né, nas obras de terraplenagem, são aquelas relativas ao transporte. Por isso que a gente trabalha sempre com a possibilidade de se aproveitar o máximo possível dos solos, né, sobretudo com as questões de estabilização de solos, etc. Né, hoje em dia, né, com toda a tecnologia que nós temos de poder estabilizar solo com os mais diversos materiais, cimento, cal, cinza, né, fibras diversas, produtos que a indústria produz aí, química, a gente tem essa possibilidade. Não sendo possível, a gente vai ter que em algum momento fazer, obviamente, botar fora ou empréstimo desse material. Mas na hora que a gente bota na ponta do lápis ali, é realmente colocar essa linha aqui ou aqui em cima, um pouco mais abaixo, compensar aqui, compensar ali. É um trabalho que vocês certamente vão ter que refletir ali, né? Falando isso enquanto projetistas, né? Vocês enquanto projetistas é que vão ter essa possibilidade. E os programas não fazem, né? Pode até ser que exista algum programa que faça isso, né, de maneira já automatizada, eu desconheço. Né? Subir a linha, descer a linha, pode ser que alguém já tenha tido essa ideia de querer programar aí, criar
algoritmo que consegue, se eu subir a linha para cá, descer um pouco mais, compensar aqui, compensar ali, qual é o que me traz o menor momento? É possível ser feito isso tranquilamente, né? Mas eu sempre tenho que ter o olhar ali do engenheiro para dizer, realmente aqui é a melhor situação, não, aqui não é a melhor situação, aqui gera um melhor momento, aqui gera um menor momento. Então, fica aí uma reflexão para vocês fazerem quando olharem para um diagrama de massas e pensar em todo o contexto que está por trás de um projeto de terraplenagem, não é só o diagrama em si. Né? Como é que é a distribuição disso, como é que vão ser as possibilidades, como serão as possibilidades de empréstimo, de bota fora desses materiais, né? Como é que eles estarão ali trabalhar, como é que as equipes, né, as patrulhas de equipamentos vão se movimentar, será que a jazida está numa situação, como eu disse, o equipamento vai ter que se deslocar carregado, subindo no aclive, vai descer carregado, então como é que isso vai acontecer, será que eu posso evitar isso aqui, será que eu posso fazer o bota fora do material em outra situação? O projeto tem que contemplar tudo isso. E não se assustem se vocês um dia chegarem na determinada obra e não existir projeto para isso. Pode ser que isso aconteça também, né, do projeto não ter contemplado, né, nas pressas, nas urgências aí de obras. Pode ser que isso aconteça. Onde é que vai ser isso? Onde é que vai ser botar fora? Tira o material de onde? A obra atrasou. Aquela jazida que era para ser dali a 2 quilômetros, agora não existe mais, perdeu a licença, agora vai ser uma jazida a 10 quilômetros. Né? Então o custo vai aumentar substancialmente. Como é que isso vai acontecer? Então esses ajustes todos precisam ser contemplados, e aí vocês precisam também usar do conhecimento, da habilidade de vocês para contemplar tudo isso. Tá? Então é isso. Com isso, com esses 3 assuntos de hoje, momento de transporte, distância econômica de transporte e linha de distribuição, a gente fecha o assunto relativo a diagrama de massas. Então, a partir do quadro de massas, né, linha de massas ou linha de Brooklyn, né, a gente consegue, então, junto com o momento de transporte, distância média de transporte, distância econômica de transporte e linha de distribuição, fechar esse assunto, né, relativo a essa ferramenta tão importante da terraplenagem, que é o chamado mapa de cubação, ou quadro de cubação, que a gente vem tratando. Então, com isso, vocês já conseguem fazer, eu sugiro que vocês tentem, pelo menos, né, fazer aquela lista de exercícios que está lá colocado no CIGA. E aí, na sexta-feira, a gente volta a se encontrar para resolver, para tirar as dúvidas, né? Vou conduzir com vocês. A primeira coisa já está feita na aula anterior. E a gente tenta resolver as outras, tirando as dúvidas, né? Criando aqui algumas situações. Mas eu queria que, pelo menos, vocês até lá tentassem resolver. Do que já foi mostrado até hoje, na aula passada, com a aula de hoje, vocês certamente conseguem resolver aqueles 3 exercícios, né? Porque o primeiro já foi resolvido. Os 3 exercícios que estão lá na lista, a gente ter essa conversa melhor aqui na aula de sexta-feira. Pode ser? Pode ser assim, pessoal? Tranquilo, professor. Pronto. Então, de minha parte é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Então, só relembrando um pouco, né, falando no início, na sexta-feira a gente parte para fazer essas atividades, né, para divisar um pouco desse conteúdo, fixar melhor com aquelas atividades, né, tirar alguma dúvida que ainda existe dessa parte de diagrama de massas. Certamente os monitores vão ter uma atividade extra para vocês, né, um bônus, ainda na sexta-feira. Na quarta que vem não tem aula, porque vai ser a quarta-feira de cinzas, já estava previsto no calendário acadêmico não haver aula, por conta da quarta de cinzas. Acho que os meninos também já vão aproveitar e apresentar para vocês os parâmetros relativos ao projeto da segunda etapa, pelo menos assim o Jair me antecipou, né, que eles já vão começar a trabalhar com vocês a questão do projeto, tem um projeto terraplenário para vocês fazerem, né, assim como vocês fizeram projeto geométrico na primeira etapa, tem um projeto de terraplenagem agora na segunda etapa. E aí o Jair me antecipou que certamente vai usar a quarta-feira para fazer com vocês algo nesse sentido. E aí na sexta-feira que vem, a gente vai utilizar, né, o momento inicial da nossa aula para fazer o segundo teste. E aí eu me comprometo com vocês de até sexta-feira que vem, até sexta-feira agora, né, dia 12, divulgar para vocês as notas do primeiro teste, e digamos, um gabarito padrão
vocês virem lá como é que a solução é feita, tá? Então é isso, por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui. Se não, agradeço aí mais uma vez a presença de vocês e a gente se encontra na sexta-feira, tá? Obrigado, pessoal.